paralelepípedos da pequena cidade, o coração em disparada, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Mal podia acreditar no que acabará de ver. Depois de um mês esperando ansiosa, contando os dias para reencontrar João, seu namorado caminhoneiro, tudo o que encontrou foi uma traição. Ali, na casa onde tantas vezes havia passado noites de carinho e juras de amor, viu João com outra mulher, os dois abraçados na varanda, rindo despreocupadamente, como se Sofia fosse apenas uma sombra distante. A dor no peito a sufocava. Ela queria gritar, queria que o mundo sentisse a mesma dor que a invadia, mas o único som que conseguia emitir era o soluço contido. Precisava fugir. A praia, o lugar onde sempre encontrava paz, agora seria seu refúgio. Chegando à beira-mar, Sofia tirou os chinelos e sentiu a areia fria sob seus pés. O vento noturno balançava seu vestido simples, e as ondas quebravam suavemente ao longe. Tentou acalmar a respiração, mas a cena de João com a outra mulher rodava em sua mente sem cessar. Por que ele fez isso? Por que me traiu depois de tudo que vivemos juntos? Sofia é uma jovem de beleza cativante, com longos cabelos castanhos e olhos que refletem sua força interior. Vinda de uma família humilde, ela sempre batalhou para conquistar seus sonhos. Trabalhava como secretária em um consultório odontológico, conciliando o emprego com os estudos, determinada a construir um futuro melhor. Inteligente e dedicada, Sofia era o tipo de mulher que, apesar dos desafios, mantinha um sorriso doce no rosto, carregando consigo uma esperança inabalável. Porém, por trás dessa doçura, havia uma resiliência e coragem que poucos conheciam. Enquanto Sofia chorava, a praia não estava tão vazia quanto parecia. Mas ao longe, sentado sozinho com uma garrafa de uísque na mão, estava Ricardo. Ele era o tipo de homem que chamava atenção onde quer que fosse. Alto, de ombros largos e cabelo escuro bagunçado pelo vento, estava afundado em pensamentos e na bebida. Ricardo, filho de um empresário de sucesso, estava na cidade para fechar mais um de seus grandes negócios. Mas essa noite não era sobre contratos ou dinheiro. Era uma das muitas noites em que ele se entregava aos seus próprios fantasmas, afogando as frustrações de sua vida vazia em álcool. Viver de farra sempre havia sido fácil para ele. Festas luxuosas, mulheres deslumbrantes, tudo ao seu alcance. Mas por trás de toda a sua pose, Ricardo sentia um vazio que não sabia como preencher. Aquela noite, a bebida não parecia suficiente para afastar a solidão que o corroía. Sofia, completamente alheia ao homem que a observava à distância, sentou-se na areia e abraçou as pernas. Tentava desesperadamente sufocar as lágrimas, mas o nó em sua garganta não cedia. Ricardo a viu e, por um instante, algo em seu peito se apertou. Ela parecia tão frágil, tão machucada, um reflexo dele mesmo, de certo modo. Impulsivamente, ele se levantou e caminhou até ela. Quando Sofia finalmente percebeu a presença de alguém ao seu lado, levantou os olhos ainda inchados de tanto chorar e encontrou o olhar penetrante de Ricardo. "Tá tudo bem?" Sua voz era rouca, mas havia uma suavidade que Sofia não esperava. Ela hesitou. Não queria conversar, não queria mais pensar em João. Só queria esquecer. Mas algo no jeito despreocupado e misterioso de Ricardo a fez sentir-se segura, mesmo que por um breve segundo. Não, foi tudo o que conseguiu dizer, sua voz um fio trêmulo. Ricardo sentou-se ao seu lado, sem pedir permissão. Ele não era o tipo de homem que precisava de convite para fazer o que queria. "Eu também já tive dias de merda", ele disse, dando um longo gole na garrafa. "Parece que hoje é um desses para você." Sofia soltou um riso triste. Nunca imaginou que acabaria chorando na praia ao lado de um estranho na noite em que deveria estar nos braços de João. "Você não faz ideia", disse ela. Havia algo na dor compartilhada de ambos que os conectava. Ela não sabia nada sobre ele, e ele não sabia nada sobre ela. Mas, por alguma razão, essa ignorância mútua era exatamente o que eles precisavam. Sofia não queria pensar no amanhã, nas consequências, nem nas mágoas.
Ela só queria sentir algo além da dor que a consumia. E Ricardo, com seu jeito atraente e seguro, parecia ser a distração perfeita. Sem trocar muitas palavras, as faíscas começaram a surgir entre eles. Os olhares se intensificaram, e quando Ricardo inclinou-se levemente em sua direção, Sofia soube o que viria a seguir. Em qualquer outro momento, teria recuado. Mas hoje, tudo o que desejava era esquecer. O beijo aconteceu como se fosse inevitável, carregado de desejo e fuga. Era o encontro de duas almas perdidas, ambos buscando consolo no calor de outro corpo. Sofia se entregou ao desconhecido, sentindo uma estranha sensação de liberdade. O toque de Ricardo era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era carinhoso como João. Era mais intenso, quase bruto, mas ao mesmo tempo, tinha uma urgência que a fazia sentir-se viva novamente. O céu escuro da noite se tornava a única testemunha do que acontecia ali. A praia, deserta, era o cenário de uma noite que ambos nunca planejariam, mas que seria inesquecível. Mais tarde, na calada da madrugada, com o corpo cansado e os pensamentos confusos, Sofia se afastou de Ricardo enquanto ele ainda dormia. Seus braços fortes estavam estendidos sobre a areia, e a respiração pesada indicava que ele estava em um sono profundo. Observá-lo por um breve momento a fez lembrar que aquilo era um erro que se arrependia de ter cometido, e que sabia que não deveria continuar. Com um suspiro, vestiu-se e caminhou pela praia em silêncio, deixando Ricardo para trás, sem olhar para trás. O que haviam compartilhado naquela noite seria apenas isso, um momento de fuga, de dor e de paixão. Mal sabia ela que o destino estava apenas começando a traçar os próximos passos que os dois tomariam. Ricardo acordou naquela manhã com uma sensação incomum de vazio. A ressaca da noite anterior não era o que incomodava seu corpo, mas sim a ausência da mulher que o havia cativado de maneira inesperada. Ele tentava, sem sucesso, lembrar-se do rosto dela. Tudo parecia um borrão, exceto pelos olhos, aqueles olhos profundos que o haviam desarmado. Ele não sabia seu nome, nem de onde ela vinha, mas algo dentro dele clamava para encontrá-la. Durante dias, Ricardo caminhou pela pequena cidade à beira-mar, procurando por aqueles olhos em todas as mulheres que cruzavam seu caminho. Mas, apesar de seus esforços, não havia sinal dela. Ele precisava voltar para sua cidade, para sua vida cheia de negócios e compromissos. E assim o fez, embora a lembrança daquela noite mágica jamais o abandonasse completamente. Enquanto isso, Sofia decidiu que não podia continuar com João. A traição do namorado caminhoneiro ainda doía, mas não tanto quanto a necessidade de recomeçar. Ela o confrontou, sem mágoas, mas com firmeza, e terminou o relacionamento. Ele tentou se justificar, mas Sofia sabia que, depois daquela noite na praia, sua vida havia mudado para sempre. Ela precisava seguir em frente. Alguns dias depois, algo começou a preocupar Sofia. Sentia-se estranha, cansada e com enjoos. No início, achou que fosse o estresse, mas quando os sintomas persistiram, decidiu procurar um médico. Foi ali, naquele consultório onde tantos pacientes vinham, que ela ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre: estava grávida. Sofia ficou em choque. Naquele instante, a lembrança de Ricardo, o homem que a fez se sentir especial e desejada em uma única noite, voltou à sua mente. Ela tocou a barriga, já sabendo a verdade, estava grávida daquele homem maravilhoso com quem esteve por uma noite. Mas, o problema maior era que ela não sabia sequer o nome dele. Agora, teria que lidar com essa nova realidade sozinha, carregando consigo o fruto daquele encontro avassalador. Quando descobriu a gravidez, o medo a consumiu. Como poderia, uma jovem de família humilde e com um emprego de secretária, criar uma criança sozinha? O peso da responsabilidade parecia esmagá-la, e as noites de choro foram muitas. Mas com o tempo, ela descobriu uma força que não sabia que tinha. Com o apoio inabalável de sua família e amigos, ela trouxe ao mundo um lindo menino, que se tornou a luz de seus dias.
Cada sorriso de seu filho, cada passo dado, a fazia esquecer das noites difíceis e das incertezas. Sofia não só conseguiu criar seu filho, mas também, com muito esforço, terminou seus estudos. Agora, formada, ela se orgulhava do caminho que havia trilhado. Anos depois, uma nova oportunidade surgira em sua vida, um emprego como assistente da presidência em uma das empresas mais renomadas de outra cidade. Era a chance de mudar de vida, de dar mais estabilidade ao seu filho e a si mesma. Tudo parecia estar se alinhando. No dia de sua chegada à empresa, Sofia estava nervosa, mas confiante. Entrou na imponente sede corporativa, com o coração acelerado, mas cheia de esperança. Era um novo começo. Ao ser conduzida ao escritório do presidente, seu futuro chefe, sentiu as palmas das mãos suarem de ansiedade. Respirou fundo e se preparou mentalmente para o encontro. Era um novo desafio, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Ao abrir a porta, seus olhos foram imediatamente atraídos por uma figura masculina, de pé, ao lado de uma grande janela de vidro. Ele estava de costas, observando a vista panorâmica da cidade. Algo na postura dele parecia familiar, mas Sofia afastou o pensamento. No entanto, quando ele se virou lentamente para cumprimentá-la, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Era ele. Ricardo. O homem que havia abalado sua vida em uma única noite. O homem que ela não conseguiu esquecer, mesmo depois de tantos anos. Ele estava ali, na sua frente, mais maduro, ainda mais imponente, com aqueles mesmos olhos que, no passado, haviam despido de todas as suas defesas. O homem que, sem saber, era o pai de seu filho. O ar escapou dos pulmões de Sofia, e por um momento ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Seu coração disparou, pulsando em seus ouvidos como tambores. O rosto dele mostrava um leve sorriso educado, enquanto estendia a mão, sem a menor ideia de quem ela era, ou do que ela carregava dentro de si. Sofia sentiu a onda de emoções tomar conta de seu corpo. O medo misturava-se com a raiva. Como poderia o destino brincar com ela dessa maneira? Ela tinha reconstruído sua vida, superado tantas dificuldades, e agora ele estava de volta, o homem que nunca soube de seu filho, o homem que havia sumido sem deixar rastro. "Você está bem?" ele perguntou, com uma voz tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, ao notar a expressão dela. Ela conseguiu apenas balbuciar um "assim", trêmulo, lutando para controlar a avalanche de sentimentos. Parte dela queria sair correndo, fugir dessa realidade que parecia um pesadelo, mas outra parte sabia que não podia mais se esconder. Esse encontro não era apenas sobre ela, era sobre seu filho. O rosto dele estava confuso por um segundo, como se tentasse reconhecer algo nela, mas então ele rapidamente voltou à formalidade, sem suspeitar do turbilhão que girava dentro dela. Naquele instante, Sofia soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ricardo continuava a falar, explicando detalhadamente o funcionamento da empresa, o que esperava de Sofia e como ela teria que estar à frente de todas as decisões administrativas, sabendo cada detalhe antes mesmo que ele o mencionasse. "A partir de agora, você será minha sombra", ele disse, sua voz firme e profissional. Sofia ouviu, mas era como se sua mente estivesse em outro lugar. Tudo parecia um borrão enquanto ela tentava processar o fato de que o homem à sua frente era o pai de seu filho, e ele não fazia a menor ideia disso. Por mais que tentasse se concentrar nas palavras dele, Sofia não conseguia ignorar o calor que emanava de sua presença. Havia algo na postura de Ricardo, algo nos seus modos, que a fazia sentir uma mistura desconcertante de atração e raiva. Como ele podia estar tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante? Seus olhos, aqueles mesmos olhos que ela lembrava com clareza, a observavam com uma certa curiosidade, como se ele tentasse decifrar o que a fazia parecer tão familiar. Ricardo percebeu que havia algo nela que o intrigava. Não era apenas a forma como ela se movia ou a maneira como seus olhos pareciam guardar um segredo profundo. Ele não conseguia apontar o que era, mas havia uma conexão invisível, algo que ele não conseguia entender.
Sofia, tentando manter a compostura, assentia, guardando cada informação como se fosse um escudo para esconder o caos que fervilhava dentro dela. Ela se lembrava das promessas que fez a si mesma de nunca deixar que o passado atrapalhasse seu futuro. Mas ali estava ele, seu passado, na forma de um homem que não sabia da verdade. De repente, a porta da sala se abriu, e uma mulher entrou com passos firmes e arrogantes. Era Valéria, a noiva de Ricardo. Assim que ela entrou, o ambiente pareceu mudar. Valéria era o tipo de mulher que chamava atenção, mas não por motivos bons. Alta, de cabelos loiros e impecavelmente arrumados, com um vestido justo que realçava suas curvas de maneira exagerada, ela carregava uma bolsa de grife que custava mais do que Sofia ganhava em um ano. "Amor!", Valéria exclamou, sua voz melosa e artificial, enquanto atravessava o escritório sem sequer lançar um olhar a Sofia. Ela envolveu os braços em volta de Ricardo, plantando um beijo exagerado em sua bochecha. O perfume forte dela invadiu o espaço. Era o tipo de perfume que anunciava sua chegada antes mesmo de ser vista. Sofia observou a cena, seu estômago se revirando. Valéria nem parecia se importar com a presença dela. Na verdade, era como se Sofia fosse invisível, completamente ignorada. E, por um breve segundo, Sofia pensou que talvez fosse melhor assim. Ela não queria ser notada, não queria que aquela mulher fútil e superficial sequer soubesse de sua existência. Valéria, enquanto falava com Ricardo sobre uma festa incrível em que estava planejando, fazia questão de exibir cada joia que usava, cada gesto calculado para chamar atenção. Sua conversa era vazia, repleta de assuntos triviais que nada tinham a ver com o trabalho ou com a vida real que Sofia conhecia. Enquanto isso, Ricardo permanecia quieto, respondendo apenas com acenos e monossílabos, como se estivesse cumprindo um dever social e não interagindo de fato. Ricardo estava com ela apenas porque precisava. Foi uma exigência de seu pai, uma questão de aparência para ocupar a presidência da empresa. Mas nem mesmo Ricardo estava mais aguentando ela. O desconforto de Sofia aumentava a cada segundo. Seu coração estava apertado, e sua mente a levava de volta para aquela noite na praia, quando Ricardo era apenas um homem perdido, como ela. Um homem livre de compromissos vazios. Assim que a reunião terminou, Sofia saiu da empresa sentindo-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Ela mal conseguiu se despedir de Ricardo, e a última visão que teve, foi de Valéria pendurada em seu braço, falando sobre um evento social qualquer. Ao caminhar pelas ruas, rumo à sua nova casa, o misto de emoções a sufocava. Raiva, tristeza, confusão. Tudo se misturava em um turbilhão. O que ela faria agora? Como trabalharia tão próxima de Ricardo sem que ele soubesse da verdade? E como lidaria com a constante presença daquela mulher, que representava tudo que Sofia mais desprezava? Ao chegar em casa, Sofia sentou-se à beira da cama, abraçando o travesseiro e deixando as lágrimas silenciosas caírem. Pela primeira vez em anos, ela sentiu medo de não saber o que fazer. Sofia se sentia completamente desmoronada. As lágrimas deslizavam por seu rosto sem que ela pudesse contê-las. Era como se tudo que ela havia cuidadosamente construído ao longo dos anos, sua força, sua determinação, a promessa de que faria tudo por seu filho, estivesse prestes a desabar. Por mais que tentasse, ela não conseguia parar de reviver aquele momento no escritório. O olhar de Ricardo, como ele não a reconheceu? Claro, o tempo havia passado e a situação era completamente diferente, mas como ele podia ter esquecido a intensidade daquela noite? Ela se levantou da cama, andando de um lado para o outro, as mãos trêmulas. O nome dele ecoava em sua mente. Ricardo. O pai de seu filho. Um homem que agora parecia inalcançável, envolto em uma vida de luxo, futilidade e mentiras. Sofia olhou pela janela, contemplando a vida que ela havia construído até ali. Criou seu filho com esforço e amor, trabalhou duro para chegar até aquele emprego, mas agora se via em um beco sem saída. Como poderia seguir com isso?
trabalhar lado a lado com o homem que ainda habitava seus sonhos, o homem que não sabia da verdade mais importante sobre ela? Sofia não sabia a resposta para nenhuma dessas perguntas. Sentia-se sufocada pela incerteza, pelo medo de que a verdade pudesse destruí-los. E, acima de tudo, sentia-se perdida, como se o destino estivesse brincando cruelmente com ela. Ela olhou para a foto de seu filho, adormecido em sua cama no quarto ao lado, e sentiu uma pontada no coração. Ela faria qualquer coisa por ele, sempre fizera e sempre faria. Mas agora, o que deveria fazer? Revelar a verdade e arriscar perder seu emprego, ou manter o segredo, deixando o pai de seu filho continuar em sua vida sem saber? Naquela noite, Sofia chorou até o sono a levar. E enquanto as lágrimas secavam em seu rosto, uma única certeza lhe preenchia o coração: independentemente do que viesse pela frente, ela teria que ser forte. Mais forte do que jamais havia sido. Afinal, ela não estava mais lutando só por si mesma. Os dias que seguiram após aquele primeiro encontro no escritório foram um verdadeiro teste de resistência para Sofia. Estar ao lado de Ricardo, sentindo sua presença tão próxima, era um desafio constante. Embora ele a tratasse com profissionalismo, ela não pôde deixar de notar os momentos em que seus olhares se cruzavam de maneira diferente. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa, como se ambos soubessem que havia algo mais entre eles, algo que não podia ser ignorado. Os olhares furtivos tornaram-se uma rotina. Ricardo parecia intrigado por ela, seus olhos sempre a seguiam discretamente, como se tentasse desvendar o que a tornava tão diferente das outras pessoas ao seu redor. Ele admirava a forma como Sofia lidava com as tarefas, sua postura firme e determinada. Ao mesmo tempo, ele sentia uma atração que não conseguia explicar. Era como se cada vez que se aproximava dela, seu corpo reagisse de forma instintiva, um toque acidental aqui, uma troca de papéis em que suas mãos se encontravam brevemente. Cada pequeno contato acendia uma fagulha que Ricardo não sabia se queria controlar ou deixar explodir. Certa noite, Sofia estava finalizando um projeto importante e permaneceu no escritório até tarde. A empresa já estava praticamente vazia, exceto por ela e Ricardo, que também ainda estava por lá. Quando ele percebeu que ela ainda estava trabalhando, aproximou-se de sua mesa e, sem muito pensar, disse: "Já é muito tarde, Sofia, vou te levar em casa." Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sabia que seria difícil continuar resistindo àquela proximidade, mas a exaustão do dia a fez ceder. Durante o caminho, o silêncio entre os dois era carregado de tensão. Ricardo, ao volante, olhava de relance para ela, sentindo uma necessidade crescente de entender o que era aquela força que o puxava para Sofia, uma mulher tão diferente de qualquer outra com quem já havia estado. Quando chegaram ao prédio dela, o destino pregou mais uma peça. Um morador distraído estava saindo com uma bebida nas mãos e, ao passar por Ricardo, derrubou o copo em sua camisa. "Droga!" Ricardo murmurou, tentando limpar a camisa encharcada. "Posso entrar para usar o banheiro e me limpar?" Sofia, sem saída, o convidou para subir. Quando entraram no apartamento, a babá estava na sala, esperando para ser dispensada. "Pode ir, Maria." "Obrigada por cuidar do Davi", disse Sofia, tentando manter a voz firme. Ricardo, distraído com sua camisa, ouviu o nome Davi, mas não prestou muita atenção, até que viu um pequeno garoto correndo para a sala. "Mamãe!" gritou a criança, chamando por Sofia, mas então, ao ver Ricardo, parou bruscamente, observando-o com curiosidade. Ricardo olhou para o menino e ficou instantaneamente encantado. Algo no rosto de Davi mexeu com ele. Seus traços, especialmente os olhos, eram familiares. O menino era uma versão em miniatura de si mesmo quando criança. Era como se ele estivesse olhando para um espelho do passado. "Eu não sabia que você tinha um filho", Ricardo murmurou, sua voz carregada de surpresa e uma admiração que ele não conseguia esconder. Sofia ficou pálida. O coração batia acelerado, a garganta apertada.
O momento que ela temia havia chegado. As perguntas, o olhar confuso de Ricardo, e agora, o reconhecimento nos olhos dele. Esse é Davi, meu filho, ela disse, tentando manter a calma, embora seu interior estivesse em completo caos. Ricardo se abaixou para falar com o menino, seu coração inexplicavelmente aquecido pela presença dele. Mas uma sensação desconfortável começou a crescer em seu peito. Por que o menino parecia tanto com ele? Ricardo olhou novamente para Sofia, buscando respostas. Sofia, sentindo-se encurralada, desviou o olhar, tentando controlar as emoções que transbordavam dentro de si. Davi, curioso e ainda inocente, olhou para Ricardo com uma expressão que fez algo dentro dele mudar. Um misto de reconhecimento e confusão. E, então, sem qualquer aviso, o menino chamou com uma palavra que fez o coração de Sofia parar. Papai. O mundo de Ricardo parou naquele instante. Papai. Como assim, papai? Ele olhou para Sofia com os olhos arregalados, enquanto uma tempestade de emoções e perguntas explodia em sua mente. Sofia ficou congelada, sem saber o que dizer ou fazer. O segredo que ela guardara por tantos anos estava à beira de ser revelado, e agora, tudo o que ela temia finalmente havia chegado ao ponto de não poder mais ser ignorado. Sofia congelou por um momento, buscando as palavras certas para esconder a verdade que, de repente, ameaçava explodir. Ele se confundiu. Você se parece muito com o pai dele, disse Sofia, forçando um sorriso enquanto pegava Davi nos braços. Ele é só uma criança curiosa. Ricardo ainda estava parado, olhando de Davi para Sofia, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça incompleto. Desculpa, vou colocá-lo na cama. Já volto, disse ela rapidamente, indo em direção ao quarto antes que a situação ficasse ainda mais desconfortável. Assim que chegaram ao quarto, Sofia colocou Davi no chão, sentando-se ao lado dele. Seu coração ainda batia descompassado, e ela tentou manter a voz calma ao perguntar. Davi, por que você chamou meu chefe de papai? O menino a olhou com inocência, sem perceber o peso de suas palavras. Na escola, mamãe? Todos os meus amigos têm um pai. E eu nunca vi o meu. Quando vi aquele homem aqui, pensei que ele fosse o meu pai. Ele parece legal, disse Davi, os olhos brilhando de curiosidade. Sofia mordeu o lábio, sentindo o nó apertar-se em sua garganta. Como explicar para uma criança o que nem ela mesma sabia como lidar? Querido, às vezes as coisas são complicadas, começou a dizer, mas Davi a interrompeu. Mamãe, você tem uma foto do meu pai? Eu queria conhecer ele, perguntou, sua voz suave e cheia de esperança. A pergunta de Davi foi como uma punhalada no coração de Sofia. Como ela poderia explicar algo que ela mesma escondia há tanto tempo? Como ela poderia explicar que o pai dele era um homem que não sabia sequer de sua existência? Não, Davi. Eu não tenho uma foto dele, disse, tentando manter a voz firme, mas por dentro, sentia-se desmoronando. Ela acariciou o rosto do menino, lutando para segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Depois de um beijo em sua testa, colocou Davi na cama e saiu silenciosamente do quarto, fechando a porta atrás de si. Quando ela voltou à sala, Ricardo ainda estava lá, a camisa já seca o suficiente, mas os olhos focados em um ponto distante. Ele se virou para ela quando ouviu seus passos, com uma expressão intrigada. Quem é o pai de Davi? Perguntou Ricardo, direto, seu tom mais sério e sua curiosidade evidente. Sofia sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. É, um antigo namorado, respondeu rapidamente, tentando parecer convincente. Ricardo se aproximou alguns passos, seus olhos analisando cada reação dela. Ele hesitou por um segundo antes de perguntar. Você já morou em Vila das Marés? Sofia balançou a cabeça, tentando esconder o tremor na voz. Não, nunca ouvi falar desse lugar, mentiu, virando-se um pouco para evitar o olhar fixo de Ricardo. Ele a estudou por mais alguns segundos, como se tentasse confirmar algo. Depois de um longo silêncio, Ricardo suspirou,
como se estivesse desistindo de encontrar a verdade naquele momento. Os seus olhos, começou ele, como se estivesse perdido em pensamentos. Eles me lembram muito de uma mulher que conheci lá. Foi uma noite. Uma mulher que marcou a minha vida, mas que eu nunca mais vi. Sofia sentiu o coração disparar, mas manteve-se firme. Ela precisava continuar fingindo que aquilo não a abalava. Que ele não estava falando sobre ela. Ela tentou soar casual ao perguntar: e o que aconteceu com ela? Ricardo soltou uma risada baixa, amargurada. Eu a conheci na praia. Passamos a noite juntos, mas eu não sei nem o nome dela. Foi tudo muito rápido. Ele pausou, olhando para Sofia novamente, como se estivesse revivendo o momento. Mas, e esquece. Isso foi há muito tempo. Não sei por que estou te contando isso. Ele começou a caminhar em direção à porta, claramente desconfortável com a súbita vulnerabilidade. Sofia o seguiu com o olhar, sentindo o peso da verdade que ambos estavam tão perto de descobrir. Quando Ricardo chegou à porta, virou-se para se despedir. Aproximou-se para dar um beijo no rosto dela, um gesto educado, como entre eles desde que começaram a trabalhar juntos. Mas, naquele momento, algo mudou. Quando seus rostos ficaram próximos, os olhares se encontraram, e a distância entre eles pareceu diminuir ainda mais. A respiração de Sofia acelerou, e ela percebeu que Ricardo estava lutando contra o mesmo impulso que dominava seu corpo. Havia uma tensão elétrica no ar, uma vontade mútua, incontrolável. Por um breve momento, parecia que o beijo iria acontecer. Ambos ficaram imóveis, os corações batendo forte. Mas então, como se despertassem ao mesmo tempo da mesma ilusão, afastaram-se lentamente. O momento passou, e com um aceno rápido, Ricardo virou-se e foi embora, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos e um coração pesado. Assim que a porta se fechou, Sofia deixou-se cair no sofá, exausta, com a cabeça girando. Como ela manteria aquele segredo por mais tempo? Como trabalharia ao lado de Ricardo, sabendo o quanto ele estava perto de descobrir tudo? O dia seguinte foi uma verdadeira batalha interna para Ricardo. Desde o momento em que entrou no escritório, ele não conseguia tirar os olhos de Sofia. Cada movimento dela, cada gesto delicado enquanto organizava papéis ou digitava no computador, o deixava completamente desconcentrado. Havia algo naquela mulher que o intrigava mais do que ele conseguia explicar. Ela o atraía de uma forma que ele não sentia desde aquela noite na praia com a desconhecida que nunca conseguiu esquecer. Mas agora, era mais do que uma atração passageira. Ricardo sentia uma conexão profunda, algo que ele não conseguia mais ignorar. Do outro lado, Sofia também estava lutando para manter a compostura. Ela sentia o olhar de Ricardo sobre ela o tempo todo. Era como se cada vez que seus olhos se encontrassem, o ar entre eles ficasse mais denso, mais carregado. Um turbilhão de emoções a tomava por dentro. Será que ele sente o mesmo? Será que eu fui tão especial para ele naquela noite como ele foi para mim? Sofia se perguntava, tentando esconder as emoções que estavam queimando dentro dela. A cada minuto que passava, parecia mais impossível ser apenas profissional. Como ela lidaria com isso por muito mais tempo? Naquela noite, enquanto organizavam alguns documentos, Ricardo, finalmente, quebrou o silêncio. Sofia, eu tenho um evento no sábado, disse ele, de repente, como se estivesse ponderando a ideia por algum tempo. Algo mais familiar, em um parque. Alguns empresários vão estar lá com as famílias. Eu preciso ir para fazer algumas conexões, mas eu sou o único que vai sozinho. Será que você poderia me acompanhar? Você e Davi? Sofia parou por um instante, surpresa com o convite. Levá-la para um evento com Davi? Havia algo pessoal e íntimo naquilo, mesmo que fosse apenas um pretexto. Por que você não leva sua noiva? Perguntou Sofia, tentando soar casual, mas sentindo seu coração bater um pouco mais rápido. Ricardo soltou uma risada seca, revirando os olhos. Valéria? Você já conheceu ela, Sofia. Ela envergonha qualquer um em público. Eu não posso levá-la a um lugar como esse,
onde o objetivo é parecer bem, sabe, civilizado. Ela iria passar o tempo inteiro falando sobre sapatos de grife e perguntando onde é o shopping mais próximo. Ele balançou a cabeça. E, além disso, ela não é muito fã de crianças. Ela acha que bagunçam o ambiente, como ela mesma diz. Sofia não pôde deixar de rir, imaginando a cena e concordando internamente. Então, você vem? Ricardo perguntou com um sorriso no rosto, algo no olhar dele parecia diferente. Havia um calor, uma proximidade que Sofia não conseguia mais ignorar. Ela suspirou, ciente do risco que estava correndo, mas, ao mesmo tempo, incapaz de dizer não. Tudo bem. Estaremos lá, respondeu ela. No sábado, Ricardo foi buscar Sofia e Davi. Quando eles saíram do prédio, Sofia estava com um vestido simples e elegante, e Davi estava todo arrumado, com um pequeno sorriso no rosto, animado com o passeio. Ricardo, ao vê-los, sentiu algo diferente em seu peito. Uma sensação que ele não conseguia nomear. Ao chegarem ao parque, o ambiente estava lotado de famílias. Crianças correndo, empresários conversando, e as esposas interagindo entre si. Desde o momento em que entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Ricardo, sempre acompanhado de Valéria, agora estava ali com Sofia e Davi, formando uma cena completamente diferente da que os outros esperavam. Que linda família! Uma senhora elegante exclamou, aproximando-se deles. Seu filho é a sua cara, Ricardo. Um outro empresário disse, batendo nas costas de Ricardo com um sorriso largo. Ricardo sentiu um leve desconforto, especialmente porque ele não parava de olhar para Davi e notar o quanto o menino realmente se parecia com ele. Era impossível ignorar as semelhanças. Na verdade, Sofia é minha assistente, e esse é o filho dela, explicou Ricardo, tentando manter a calma e o controle da situação. Mas os olhares ao redor não pareciam muito convencidos. Um ou outro cochichava, claramente pensando que muitos já estavam começando a suspeitar: será que Ricardo engravidou sua assistente? Sofia, ao ouvir os comentários ao redor, também se sentiu cada vez mais nervosa. Mas havia algo em Ricardo que a fazia se sentir segura. Ele não parecia incomodado em estar com ela e Davi, na verdade, ele até parecia feliz. Conforme o dia passava, Ricardo se surpreendia com a leveza que sentia. Ele sempre havia sido visto como o solteirão que evitava compromissos sérios, sempre envolvido com farras e festas. Mas, ao lado de Sofia e Davi, ele sentia algo diferente. Algo mais profundo, mais autêntico. E cada vez que alguém elogiava a família que formavam, ele sentia um calor desconhecido se espalhando em seu peito. Durante um momento de distração, Ricardo se pegou observando Sofia enquanto ela brincava com Davi, fazendo-o rir. Ela era tão natural, tão cheia de vida. A admiração que ele sentia por ela estava crescendo cada vez mais. E, quanto mais ele olhava para Davi, mais se via refletido naquele garoto. Sofia, por sua vez, sentia-se cada vez mais envolvida. Ver Ricardo interagindo com Davi, ver o carinho discreto e os olhares que ele lançava, a deixava ainda mais confusa e perdida em seus sentimentos. Ela sabia que estava se apaixonando ainda mais por ele, mas como poderia permitir que isso acontecesse sem que a verdade viesse à tona? Como poderia continuar vivendo aquela mentira, sabendo que Ricardo era o pai de seu filho? O dia terminou com risos e elogios de todos os lados. Ricardo os levou de volta para casa, com uma estranha sensação de satisfação que ele não conseguia explicar. Ao final do dia, quando se despediu de Sofia e Davi, ele ficou um pouco mais na porta, como se quisesse prolongar o momento. Foi um bom dia, não foi? Ricardo comentou, com um sorriso suave nos lábios. Sofia apenas acenou com a cabeça, sentindo seu coração bater forte. Foi sim, um bom dia, respondeu ela, com uma leveza que não sentia há muito tempo. Sofia estava ali, parada na porta, olhando nos olhos de Ricardo. O silêncio entre eles parecia se estender, e o peso do que não estava sendo dito pairava no ar. Quando ela finalmente disse, foi um bom dia, Ricardo sentiu seu peito apertar. Ele não queria que aquele dia acabasse. Não queria ir embora, não queria perder aquela sensação,
aquela conexão que havia sido criada entre eles. Bom, então, eu já vou, ele disse, com um sorriso hesitante, claramente lutando contra o desejo de ficar. Sofia, ainda com o olhar preso ao dele, sorriu suavemente. Obrigada, por tudo, Ricardo. Foi realmente um dia especial. O olhar entre eles parecia magnético, carregado de uma tensão que ambos estavam evitando por tanto tempo. Ricardo deu um passo à frente, sem conseguir se afastar. E, em um instante, como se o mundo ao redor desaparecesse, eles se agarraram em um beijo quente e desesperado. Suas bocas se encontraram com uma paixão reprimida, e ele a pressionou gentilmente contra a parede do corredor, como se a urgência daquele momento estivesse os consumindo. Os lábios de Ricardo se moviam sobre os de Sofia com intensidade, como se ele estivesse provando algo que ansiava há muito tempo. Suas mãos percorriam o corpo dela, enquanto ela o puxava mais para perto, entregando-se completamente àquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ricardo encostou a testa na dela, olhando em seus olhos. O sorriso em seus lábios era suave, mas seus olhos revelavam a intensidade do que sentia. Eu achei que nunca mais fosse sentir isso de novo, ele disse, a voz rouca pelo desejo contido. Sofia, eu estou apaixonado por você. Sofia sentiu o coração disparar com aquelas palavras. Um sorriso brotou em seus lábios, e ela o olhou com ternura. Eu também estou apaixonada por você, Ricardo. Antes que pudessem se beijar novamente, uma voz veio de dentro da casa. Mamãe? Davi chamava, interrompendo o momento. Ricardo sorriu, afastando-se um pouco e rindo da situação. Ele olhou de volta para Sofia, e seus olhos estavam cheios de uma promessa. A gente conversa depois, ok? Sofia assentiu, sorrindo de volta. Ricardo saiu de sua casa, mas seu coração estava mais leve do que em qualquer outro momento de sua vida. Ele sabia o que precisava fazer. Valéria era parte de um passado vazio, de uma vida que ele não queria mais. Agora, ele tinha algo novo. Algo real. Ele estava apaixonado por Sofia, e não havia dúvidas em sua mente de que queria estar com ela. Decidido, Ricardo foi até sua família no final de semana. Durante um jantar com seu pai e outros membros da família, ele fez o anúncio. Estou apaixonado por uma mulher maravilhosa. Ela é tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que precisava. E, por isso, vou terminar com Valéria. Não faz mais sentido manter algo que já não existe. Seu pai, que há muito tempo estava preocupado com as escapadas noturnas e o comportamento despreocupado de Ricardo, sorriu de leve. Desde que você mantenha a cabeça no lugar, longe das festas e noitadas, e seja o homem sério que sua posição exige, não tenho objeções. Ricardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas sabendo que valia a pena. No fim de semana, Ricardo procurou Valéria para terminar tudo, mas ela havia desaparecido. Ninguém sabia onde ela estava, e seu telefone permanecia desligado. Frustrado, ele decidiu esperar até segunda-feira para resolver as coisas de uma vez por todas. Enquanto isso, Sofia estava radiante. O sorriso não deixava seu rosto. Depois de anos escondendo a verdade, vivendo uma vida de segredos, ela finalmente sentia que poderia abrir seu coração e ser feliz. Mas ela sabia que havia uma última barreira que precisava ser derrubada. Davi. Ele era a peça fundamental dessa história, e Ricardo precisava saber a verdade. Na segunda-feira, enquanto se arrumava para o trabalho, Sofia tomou sua decisão. Ela contaria a Ricardo a verdade sobre Davi. Não podia mais viver com esse segredo. Sabia que isso mudaria tudo, mas agora era o momento certo. Ela confiava que ele entenderia e, mais do que isso, que ele aceitaria Davi de braços abertos. O coração de Sofia estava acelerado ao pensar na conversa que teria. Estava pronta para tudo que viesse, pois sabia que o amor que sentia por Ricardo era maior do que qualquer medo ou insegurança. Quando chegou ao escritório de Ricardo, ela parou na porta, pronta para abrir o coração. Mas, ao abrir, a visão à sua frente fez seu mundo desabar. Ricardo estava aos beijos com Valéria.
Sofia sentiu o ar desaparecer dos pulmões. O sorriso dela murchou, e as palavras que pretendia dizer ficaram presas em sua garganta. Seu coração se partiu ao meio. O que ela não sabia é que Valéria o tinha agarrado de propósito, assim que viu Sofia chegando. Valéria tinha descoberto sobre o evento familiar em que Ricardo esteve com Sofia, e Davi decidiu que precisava fazer algo para afastá-los. Quando percebeu que Sofia estava prestes a entrar, se lançou em um beijo desesperado em Ricardo. Assim que Ricardo percebeu o que estava acontecendo, afastou Valéria bruscamente. "O que você pensa que está fazendo, Valéria?" Ele gritou, visivelmente irritado. "Eu estava prestes a terminar com você." Valéria sorriu maliciosamente, jogando o cabelo para trás. "Eu só estava garantindo que você não fizesse nenhuma besteira com sua assistente. Achei que poderia te lembrar o que você tem comigo." Ricardo ficou furioso. "Nunca mais se aproxime de mim." "Acabou, Valéria. Para sempre. E nem pense em envolver Sofia nisso." Ele saiu do escritório, decidido a consertar as coisas com Sofia. Ao chegar na casa dela, foi recebido pela babá de Davi, que informou que Sofia havia saído para a praia, dizendo que precisava de um tempo para pensar e colocar a cabeça no lugar. Ricardo decidiu ir à praia procurar por ela. Ao chegar na praia, ele a viu de longe. Sofia estava sentada sozinha na areia, o olhar perdido no horizonte, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era como um déjà vu. O coração de Ricardo disparou. Ele reconheceu a cena. 6 anos atrás, ele havia visto a mesma mulher, na mesma situação, chorando sozinha na praia. Ele sorriu com a ironia do destino. Era ela. Sempre fora ela. "Eu não acredito que o destino trouxe você para mim de novo", murmurou, enquanto se aproximava lentamente. Sofia, perdida em seus pensamentos, mal notou sua presença até que ele se sentou ao lado dela. O silêncio entre eles durou um momento eterno, até que ele finalmente falou. "Eu sei que você viu o que aconteceu, mas não foi o que pareceu. Eu estava tentando terminar com a Valéria. Ela me beijou de propósito. Não tem nada entre nós. Eu amo você, Sofia." Sofia, com o olhar ainda perdido no mar, respirou fundo antes de responder. "Eu queria acreditar, Ricardo. Eu queria tanto", ela murmurou, lutando para controlar as emoções. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, fazendo-a olhar em seus olhos. "Não há nada para duvidar. Eu vim até aqui para você. Para nós. Não vou deixar você escapar de novo. Eu te amo, Sofia." Sofia sentiu o peso das palavras de Ricardo, e o alívio lentamente se espalhou por seu peito. Ela sabia que ele estava sendo sincero. Sabia que o amor que compartilhavam era real. Com lágrimas nos olhos, ela se jogou nos braços dele, e o beijou com toda a paixão e ternura que havia guardado por anos. O beijo foi suave, profundo, como se estivessem selando um destino que o tempo havia atrasado. Quando finalmente se separaram, Ricardo sorriu para ela, o olhar cheio de uma mistura de fascínio e compreensão. "Era você, não era? Aquela noite, 6 anos atrás, na praia." Sofia sorriu em meio às lágrimas, assentindo com a cabeça. "Sim, Ricardo. Era eu." O coração de Ricardo deu um salto. Tudo fazia sentido agora. Tudo havia levado até aquele momento. "E Davi", ele começou, o nome do garoto preso em sua garganta. "Ele é meu filho, não é?" Sofia o olhou nos olhos, sentindo o peso do momento. Depois de todos esses anos, a verdade finalmente seria dita. "Sim, Ricardo. Davi é seu filho." A emoção tomou conta dele. Ele olhou para o horizonte, como se precisasse de um momento para absorver tudo aquilo. Quando finalmente voltou a olhar para Sofia, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de alegria. "Eu tenho um filho", ele sussurrou, quase como se estivesse se convencendo. Sofia assentiu, sorrindo suavemente. "Sim. E ele quer muito te conhecer." Ricardo sorriu, sentindo um novo tipo de felicidade crescer em seu peito. Ele a puxou para mais perto e a beijou novamente,
sabendo que, dessa vez, nada os separaria. Então, o grande momento havia chegado. Sofia sabia que precisava contar a Davi quem era Ricardo. Não podia mais esconder, nem queria. O amor que sentia por Ricardo estava ali, claro e profundo, e ela sabia que ele seria um pai maravilhoso para o filho deles. Sofia levou Ricardo até sua casa, o coração disparado, e Davi, como sempre, brincava no quintal. Quando o menino a viu chegar com Ricardo, correu até eles, como fazia com sua mãe todos os dias, com um sorriso radiante. "Mamãe!" gritou Davi, jogando-se nos braços dela. Ricardo observava com um sorriso, mas havia um nervosismo em seus olhos. O coração dele batia mais rápido do que nunca. Era um momento que ele mal podia acreditar que estava vivendo, conhecer e ser apresentado ao filho que nunca soube que tinha. Aquele sentimento o deixou vulnerável de uma maneira que nunca havia experimentado. Sofia respirou fundo e ajoelhou-se à altura de Davi, segurando suas pequenas mãos. "Davi, amor, a mamãe precisa te contar uma coisa muito importante", começou Sofia, a voz trêmula, mas cheia de amor. "Você se lembra daquele dia em que você perguntou sobre o seu pai?" Davi assentiu, o olhar cheio de expectativa. "Lembro, mamãe. Eu quero muito conhecer ele. Eu já posso." Sofia sorriu, sentindo uma onda de emoção inundar seu peito. Ela olhou para Ricardo, que observava tudo com um misto de esperança e ansiedade. "O papai já está aqui, meu amor", disse Sofia suavemente, enquanto seus olhos brilhavam com lágrimas que mal conseguia segurar. "Ele está bem na sua frente." Davi piscou, surpreso, e virou-se devagar para Ricardo, que se ajoelhou ao lado de Sofia, agora no nível do menino. O coração de Ricardo estava acelerado, cheio de um misto de emoção e nervosismo. "Oi, Davi", disse Ricardo, com a voz suave, quase engasgada. "Eu sou o seu pai." O mundo pareceu parar por um momento. Davi ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele olhava para Ricardo com os olhos arregalados, estudando o rosto dele, e então, lentamente, um sorriso iluminou o rostinho do garoto. "Você é mesmo o meu pai?" Davi perguntou, com os olhos brilhando de alegria e esperança. "De verdade?" Ricardo assentiu, incapaz de conter as lágrimas que agora desciam por seu rosto. "Sim, Davi, sou eu. E eu prometo que vou estar com você, sempre. Eu te amo, filho." Davi ficou ali por um momento, como se estivesse absorvendo tudo, e então, em um movimento rápido e cheio de emoção, ele correu para os braços de Ricardo. O abraço foi apertado, sincero, e Davi começou a chorar de felicidade, enquanto Ricardo o segurava, como se nunca mais fosse soltar. "Eu sabia que um dia você viria", sussurrou Davi, soluçando entre as lágrimas. "Eu sabia, papai." Ricardo apertou o menino contra seu peito, sentindo o amor crescer em uma onda avassaladora. "Eu estou aqui agora", ele disse, com a voz embargada. "E nunca mais vou embora." Sofia, observando a cena, não conseguiu conter as lágrimas. Ela sempre sonhou com esse momento, mas nunca havia imaginado que seria tão comovente e perfeito. Sua família finalmente estava completa. Meses depois, o pôr do sol tingia o céu com tons de laranja e rosa, enquanto as ondas suaves do mar davam ritmo àquele momento inesquecível. Na mesma praia onde se conheceram, a brisa leve tocava o vestido de Sofia, que caminhava na areia em direção a Ricardo. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria, e seu coração, preenchido de amor, parecia transbordar. Ricardo, de pé no altar, mal conseguia acreditar que finalmente estavam ali, selando o amor que os uniu de forma inesperada, mas inegável. Quando ela se aproximou, ele pegou suas mãos e, olhando em seus olhos, sussurrou: "Você é o meu destino, Sofia. Hoje, eu me torno não apenas seu marido, mas o pai que Davi sempre sonhou ter. Prometo te amar para sempre." Sofia sorriu, seus olhos marejados. "Eu te amo, Ricardo. Sempre te amei, mesmo sem saber. Hoje, somos uma família completa, e meu coração nunca foi tão feliz." Com as palavras do juiz, "Eu os declaro marido e mulher", eles se beijaram, um beijo cheio de amor, esperança e futuro.
Ao lado deles, Davi, sorrindo de orelha a orelha, correu para os braços do casal, abraçando-os com força. Eles eram, finalmente, uma família.